Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí. Hoje eu esqueci o fone, deve ficar com certo eco aí a gravação. Mas vamos tentar ver se funciona, né? Observe aí, ó, que eu tô com cabelo grande, mas é porque eu tô sem barbeiro. Boa noite, Gil. Aí, aleluia aí. Nós já estamos nos 2 canais agora, né? Trabalhando. Eu tô aqui um pouco com a rinite atacada, né? Mas acredito que vai dar tudo certo. Pronto, nós temos um número aí que a gente já pode iniciar o nosso trabalho da noite de hoje, né? Bem, nós propomos essa semana, esse mês, trabalharmos o livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, que é um dos livros da série psicológica dela, né? E há mais ou menos 4 a 5 anos, por recomendação espiritual, nós começamos a estudar as obras psicológicas de Joana, né? Estamos hoje no livro Momento de Saúde e Consciência. Embora esse livro ele seja um livro Momento de Saúde e Consciência, esse livro Momento de Saúde era um e Consciência era outro, né? Então, a gente, depois que nós terminar o Momento de Saúde e Consciência, com certeza nós vamos passar a integrar esse livro, O Ser Consciente. E nós pediríamos a vocês para poder ficarem atentos, porque esse livro, a gente não está falando do livro em si todo, a gente vai falar da introdução do livro ou do comentário do livro, né? Joana, quando antes de começar com os capítulos do livro, ela traz essa informação, só que seria a introdução do comentário do livro. E nós vamos pedir a vocês a permissão, porque nós vamos iniciar o trabalho com o último parágrafo do livro, né? Ela diz aqui assim, ó: este livro, que ora trazemos a análise do caro leitor, pretende sem presunção auxiliá-lo na conquista da consciência. Não apresenta qualquer técnica nova ou milagrosa. Estuda algumas problemáticas humanas à luz da 4ª força em psicologia, colocando uma ponte
na direção da doutrina espírita, que é a portadora de uma visão profunda e integral do ser, confiamos que será útil a alguém que se encontre em conflitos ou fugindo de si mesmo, ajudando na solução do seu problema, e isto nos compensará plenamente. Salvador, 19 de maio de 1993, que foi quando foi publicado esse livro. Bem, aí a gente percebe que ela falou ali da doutrina espírita, né? Ela disse que ela vai falar aqui da quarta força em psicologia. E ela diz que a doutrina espírita é a ponte na direção que é portadora de uma visão profunda e integral do ser. Mas aí, eu lendo essa introdução, eu fiquei me perguntando, será que nós, espíritas, visualizamos a doutrina espírita com essa visão profunda de busca do conhecimento de si mesmo? Analisemos, nós, espiritistas, nós vemos realmente o espiritismo com essa visão de busca de si mesmo? Porque ela diz o seguinte, né? Ela fala cá na frente que em alguns momentos da nossa historiografia corporal, nós viemos criando subterfúgios para nos escondermos de determinados sentimentos. A gente vem se escondendo de determinados sentimentos. Aí eu estava parando para analisar o seguinte: nós hoje fizemos 90 dias em casa, 90 dias, e segundo ela aqui, nós vestimos a melhor roupa. Isso aí já fica por conta de quem está expondo, que sou eu. Vestimos a melhor roupa, nós muitas vezes íamos para os jantares, para as baladas, mas por trás disso tinha um homem ali sofrendo, ou um homem sofrido, ou alguém que não estava resolvido consigo mesmo, que às vezes criava esse subterfúgio da sociedade para poder se esconder de si mesmo. Aí a gente vai para o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos, na pergunta 621. A pergunta 621, os espíritos perguntam, ou melhor, Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem assim, ó, de uma forma muito direta: na consciência. Ele diz que está na consciência. E não tem quem de nós não tenhamos, olha, veja, viu, Gil, que deve ser o seu, que aqui não está travando não, está travando aí, Ramon? Pronto, é o seu, viu, Gil? Observa a sua internet, reinicia para poder ver se não é o seu que está travando. Então, a lei de Deus está na nossa consciência. E vamos supor, a gente estava saindo o dia todo, indo trabalhar, indo para as festas de sociedade, indo para os eventos espíritas, e às vezes a gente não admitia, ou não admitimos, que temos determinados sentimentos ainda. Eu não sei se vocês viram que eu postei algumas imagens no Instagram, e nessas imagens eu postei um iceberg, diversas imagens do iceberg, e nessas imagens do iceberg tem uma parte dele que ele está totalmente imerso no mar, e a outra parte, uma ponta dele, está 5% fora. Aí, segundo os estudiosos psicológicos, ele diz que 5%
é a nossa consciência, é o que nós temos contato na consciência, na consciência. A gente tem a consciência 5%, mas 95% que fica escondido é a inconsciência. Então, isso que está aí, eu diria assim, camuflado em nós, seria as nossas argamassas celulares, ou argamassa do tempo passado, das encarnações passadas. Deixa eu tentar explicar melhor para vocês. Vamos lá. Segundo alguns, eu fui fazer essa pesquisa essa semana. Segundo alguns construtores, o pessoal que fazia construtor disse que antigamente as pessoas usavam um produto chamado conservado para dar na parede. Depois, eu acho que eles trouxeram um produto. Eu estou falando assim para vocês entenderem, explicar, porque Joana é um pouco difícil, né? Eles começaram a usar o cal na parede, pintava de cal. Depois o hidracor, que era uma tinta de saco que você dava, mas quando você dava encostadinha na parede, ficava toda na roupa. Essas substâncias era dada camadas em cima de camada. As pessoas não faziam como hoje é feito, né? Limpava a parede para depois fazer a aplicação de outra tinta ou de outra camada. Eles aplicavam em cima. Só que eu vi uma certa vez um senhor que ele tinha uma casa com esse processo de casa dele, ele tinha pintado com essas tintas. Só que um dia ele resolveu pintar com tinta de nova arquitetura, tipo PVA. E aí, ao invés de ele limpar tudo isso, de limpar toda a tinta, para poder fazer a preparação novamente da parede, para aplicar tinta nova, o que foi que ele fez? Ele deu em cima dessas tintas. Não levou, salvo engano, 2 meses, a tinta estava soltando toda, porque a tinta PVA com a massa PVA, ela suspendeu tudo e veio à tona. Aí eu parei para analisar. Quando eu fazendo o estudo, eu lembrei dos nossos sentimentos. Muitas vezes, nós, sentimentalmente falando, a gente está dentro de um processo religioso, seja ele qual for, independente de ser espírita, católico, protestante, não sei, ou evangélico, ou budista, ou candomblessista, ou umbandista. A gente está dentro de um processo de renovação, mas só que a gente, nesse processo de renovação, a gente não procura fazer o que Joana recomenda, que é a mudança de dentro para fora, ou melhor, fazer a parede toda, preparar todo o processo, para depois aplicar novos conhecimentos em cima. E o que é que acontece? Quando a gente não prepara, e não faz essa preparação, em momentos vocês vão perceber isso, que acontece o mesmo comigo. Nós chegamos à noite em casa, né? À noite em casa, quando nós damos de cara conosco mesmo, a gente para na hora de dormir. Quando já temos essa consciência, né? De que determinados comportamentos eles não são mais aceitáveis para aquele que se predispôs a mudar. Aí a gente à noite, nós entramos em conflitos ferrenhos. E aí eu imagino o seguinte: hoje que nós temos que estar em casa, uns com os outros, mas você com você mesmo, porque a proposta de Joana do ser consciente é você, não é o outro, né? A proposta dela é você. Então, hoje que nós estamos em nós, imagine os conflitos que nós estamos vivenciando. Quando a gente percebe que não há como fugir disso.
Não há como fugir dessa realidade. Aí nós íamos andando, né, de casa para cá para poder preparar essa live, para poder fazer a live, e ouvimos a orientadora espiritual trazer algumas informações. Aí eu fiz assim, ela disse assim: olha, a humanidade, ela estava perdida e não estava percebendo a busca da verdade que Jesus tanto recomenda. Jesus com os discípulos, ele chamava a atenção. Isso foi muito bem caracterizado nas lives que foram feitas. Por exemplo, Tânia Arjones mesmo, ela trouxe a live do Oderes velho, trouxe do pano. Aquilo ali é sério. Você pega água limpa e bota num pote sujo, com certeza vai contaminar a água limpa. Essa água limpa que Jesus usava para os discípulos, esse Oderes, esse pote, ele usava, mas aquilo ali estava falando da pessoa, da personalidade. Dizia os discípulos: olhe, você não pode adquirir esses conhecimentos que eu estou trazendo para você, se você não se limpar de dentro para fora. E isso a gente precisa entender. Quando a gente chega nesse conhecimento espiritista, que eu acho que ainda estou no espiritismo, porque ele me pede, ele não me traz milagres. A doutrina espírita não me traz milagres, ela me traz para uma realidade que eu tenho que resolver os meus conflitos. Pronto, eu tenho que resolver. Eu tenho que pegar os meus conflitos e eu tenho que começar a trabalhar educando os meus conflitos. Então a doutrina espírita, ela tem essa capacidade, porque enquanto outros diziam a você: tome isso, faça isso, bote isso, faça aquilo, a doutrina espírita não diz isso a você. Ela diz: olhe, é com você. Você tem conhecimento aqui, que é o conhecimento da verdade, e você tem aqui um homem antigo, que tem muitas caminhadas. O que é que você vai fazer com isso agora? Tem uns, como eu vi alguns palestrantes colocar, que vai embora, não quer contato com isso não. Porque conhecer a si mesmo não é fácil. Quando você percebe que aquilo que você achava que você era, não é o que você achava. Mas aí é que está, pessoal. Santo Agostinho, ele tem... Joana fala dele aqui, viu? Por isso que eu estou tocando no assunto de Santo Agostinho também. Ele diz assim, é que toda noite, e isso seria bom que nós fizéssemos, toda noite, independente de já ser cristão ou não, independente de já ser trabalhador espírita, independente de que já está inserido numa casa, toda noite a gente chegar em casa e analisar: olha, eu precisava pagar a Lima, mas não paguei. Eu agi bem hoje? Olha, eu precisava não ter mentido, mas minha mentira prejudicou alguém ou só me prejudicou? Eu agi bem hoje? Aí a gente vai entender. Se eu analisar isso, fizer essa análise todos os dias, e isso tem que ser de uma forma que não lhe cause qualquer conflito interno. Não é para você sofrer. Não é para você sofrer, é para você entender que não é o sofrimento que vai lhe fazer você se conhecer consciencialmente falando. Não. O que vai fazer você se conhecer é você aprender a lidar com isso de uma forma muito tranquila. Quando Jesus propunha aos discípulos buscar a verdade, ele sabia que muitos deles iam bater de frente consigo mesmo e talvez não quisesse caminhar.
Eu lembro que tem um dos seguidores se eu não me engano, de Paulo, que ele queria seguir com Paulo, mas quando ele percebeu que no lugar que Paulo chegava, Paulo começou a tomar um monte de porrada, porque naquela época, para servir a Jesus, precisava apanhar, ou então ser queimado na fogueira, ou comido pelos leões. Hoje não precisa. Hoje eu acho que é pior do que naquela época, porque hoje você precisa se conhecer para servir ao Cristo. E é o que a gente não quer. A gente chega nas religiões e aí nós vamos fazendo aquele exercício da mansitude. Não sei se vocês conhecem o exercício da mansitude. É aquele que você fica logo, vai amansando a voz, né? Vai diminuindo o tom, mas não sei se vocês conhecem, se eu não me engano, é no Himalaia, não tenho certeza, se tiver alguém que saiba onde tem os vulcões, e tem lá um local onde tem os vulcões, que o pessoal construiu em cima desses vulcões, tempos, essa reportagem antiga. Só que os vulcões hoje estão pedindo o lugar dele. Eles começaram a cuspir fogo e aquelas pessoas têm que sair do local. A mesma coisa vai acontecer conosco acontecerá conosco quando a gente coloca conhecimento novo sem trabalhar os conhecimentos antigos. Aí a gente vai ter que entender assim, como Joana fala, eu não posso mais fugir dessa realidade. Eu não tenho mais como fugir de mim mesmo. Eu não tenho mais como fugir. E hoje que eu estou falando isso de mim, viu, pessoal? Porque eu estou em casa sozinho. Embora eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa felizarda, que eu tenho uma casa de 120 metros, mas 120 metros de laje que eu posso correr lá para cima e ficar correndo para um lado e para o outro e queimando as energias. Mas em compensação, eu tenho uma pessoa do lado, uma vizinha, que ela mora numa casa de 30 metros. Aí eu ficava assim perguntando, meu Deus do céu, como é que essa pessoa vive aí? E agora que tem que ficar com 3 meninos, que os meninos são danadinhos. E pense aí, ela não tem essa consciência que a gente tem, mas e você que está agora tendo que viver com você mesmo? Com você mesmo. Tem que conviver com você. E, na verdade, na pergunta 19, deixa eu pegar logo isso aqui, do conhecimento de si mesmo, quando Kardec pergunta para os espíritos, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí eu estava falando assim, comigo mesmo, onde é que está o mal? Porque eu estava estudando lei de atração, e na lei de atração diz que nós atraímos o que pensamos. Então, se eu atraio o mal, pense aí, será que eu tenho mal em mim? Eu penso mal? Se eu atraio negatividade, será que eu tenho negatividade? Se eu atraio pessoas perversas, será que eu tenho perversidade em mim? E lá no iceberg que eu postei, eu não tenho como vasculhar isso aqui agora, mas nessa parte que a gente tem encoberta do iceberg, seria bom que depois vocês retornassem lá, que aquelas imagens que a gente coloca, ela é proposital para o tema. Seria bom que vocês retornassem lá depois. No iceberg, no 5% é o que nós lembramos que fazemos.
É o que nós lembramos. Mas o 95% é o que está escondido. Lá tem. Tudo que nós viemos trabalhando, estamos trabalhando aí desde há 90 dias que nós trabalhamos isso. Tem lá ressentimento, tem ciúme, tem raiva, rancor. Tudo isso está na ponta do iceberg embaixo. Que eu acredito que isso seria, por isso que ela está trazendo isso, ela foi estudar Jung, no mundo espiritual. Eu acredito que isso ela está trazendo, porque isso é de encarnações passadas nossas, que a gente não lembra. Porque nós temos o véu do esquecimento. Mas de vez em quando, eu acredito que esse tal desse véu do esquecimento é uma armadilha para a gente. Porque tem o véu do esquecimento. Mas será que a gente não... Mas será que a gente não... De vez em quando, você não sente um pouco de azedar a boca quando alguém lhe faz algo que você não queria que fizesse? O que é isso senão o homem velho, o homem encarnatório que está aí escondido? Será que a gente não tem de vez em quando um pouquinho só? Eu estava conversando com o Raimundo nesses tempos, um pouquinho só de ciúme um do outro, até nas atividades da instituição espírita mesmo. Fulano fez melhor do que eu e pai bola. Será que a gente não tem? De vez em quando um pouquinho de ciúme, um pouquinho de inveja, um pouquinho de rancor, um pouquinho de ódio, um pouco de maledicência. Será que a gente não tem? E se eu tenho de vez em quando esses insights e não é dessa vida, aí eu vou lá para o iceberg. Quando eu chegar lá no iceberg, eu vou descobrir que dentro do meu mar de informações encarnatórias, eu tenho sim essas informações dentro de mim. E aí quando algum de nós assim, já descobrimos, agora que nós já estamos fazendo essa reflexão, já descobriu assim, você perceber que você tem algo que você pensava que não tinha? Algum dia, algum momento, você estava assim, rapaz, eu estou sentindo raiva de Raimundo, mas eu estou falando Raimundo porque ele está aqui na minha frente, viu? Não posso sentir raiva de você porque vocês estão online, eu e Raimundo está aqui. E de repente você vai, mas por que eu estou sentindo essa raiva dele? Se eu sou uma pessoa religiosa, eu não posso sentir raiva. Eu aprendi isso com a doutrina, que eu não posso sentir. Mas por que eu estou sentindo? Aí você vai lá no iceberg. Deixa eu tentar ver se eu puxo ele aqui, viu? Enquanto a gente vai conversando. Deixa eu tentar ver se eu puxo ele aqui na internet. Você vai lá no iceberg. Você vai lá no iceberg e olha para ver se esse sentimento que você está tendo, essa manifestação, está lá no seu arcabouço reencarnatório, lá no seu arquivo, na sua mala. Aí se você descobrir que tem, aí você estava trabalhando o quê? A inveja, né? Aí eu lhe recomendo fazer o seguinte: vá trabalhar também esse sentimento aí da raiva. Não agora, porque nós não vamos resolver essas questões encarnatórias, todas as nossas dificuldades encarnatórias, numa encarnação só não, viu? Tomara que a gente ainda venha para a Terra. Eu acredito que se a gente escapar dessa pandemia, a gente vem para a Terra de novo. Eu acredito. Mas se a gente escapar, se a gente não escapar, não sei se a gente vê não. Porque aí vai ter... o mundo espiritual, na verdade, ele é todo baseado em cima. Lá no processo do mundo espiritual, a gente vai se identificar através dos pensamentos. Nunca através das afinidades corporais. Pensamento.
eu penso, eu tenho a pessoa do meu lado, eu atraio. Então, até essa questão da transição, que todo mundo está falando, transição planetária, que agora tá em alta, né? Porque com esse desencarne coletivo, até isso aí vai ser também mental. Eu vou ser atraído pelo que eu penso. Então, se eu tenho esse sentimento dentro de mim, eu vou atrair mentes iguais. Aí vamos trazer para o físico isso, né? Nós só temos 5%. Eu estou tentando achar um negócio aqui, mas não achei não. Não teve jeito que saísse aqui o iceberg. Eu não tenho como pegar ele aqui agora. Mas vamos tentar ver o seguinte: se a gente trazer para o físico isso, só temos 5% de consciência. Mas Lima, 5% de consciência, porque eu atraio 7 obsessores. Se alguém tiver a explicação aí, me dê. Eu só tenho 5% de consciência, 95% de inconsciência em cima da imagem do iceberg. Mas por que é que eu atraio pessoas com comportamentos idênticos? Ou, na verdade, você não tem nenhum desses pensamentos e as pessoas chegam até você porque estão tentando lhe injustiçar. E aí? 5% de consciência, 95% de inconsciência. E ainda tem, veja só, ainda tem lá o superego, o id, que a gente não vai entrar nesse detalhe agora, entendeu? Vamos entrar nesse detalhe agora, porque como o livro, ele é, se eu me engano, é 279 páginas, eu não lembro a quantidade de capítulos, mas aí os outros expositores, os outros palestrantes vão trazer, né, no dia a dia, para a gente não falar do livro todo. E nem eu tenho condições para isso. Mas aí Kardec continua aqui na pergunta, né? Ele diz assim, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece a ti mesmo. Aí na pergunta 919b, olha o que ele fala: concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Quem sabe aí? Kardec fez a pergunta de novo, porque Kardec também deveria ter esses conflitos aí. Como a dificuldade está em você se conhecer. Primeiro passo, eu diria que o primeiro passo para você se conhecer é você se aceitar. Eu me aceito como eu sou? Coloquem aí, por favor, alguns comentários que eu quero saber quem se aceita. Quem não quer mudar alguma coisinha aí no corpo aí? Todo mundo ficou calado, por quê, pessoal? Aceita ou não aceita como você é? Observe, é isso que acontece quando nós chamamos a atenção para a questão da consciência. Aqui tem um Lourival aqui no Facebook, que eu estou em 2 canais aqui, então eu estou aqui administrando os 2. Aí Lourival disse assim, que por esse motivo, Jesus nos chamava de sepulcros caiados. Olha para aí. Aí observe, vocês sabem o que é um sepulcro caiado? Conhece o que é isso? É aquele muro branco, pintado de cal, que aí você, desavisado, chega com uma roupa preta e encosta no muro. Aqui tem um que diz que tenta se aceitar. Isso é interessante também. Drica diz que não se aceita.
Essa upgrade aí é todo dia, viu, Nery? Observe aí. O se aceitar, na verdade, é você se aceitar como você é. Não esqueça nunca que a gente é filho de Deus. E que Deus, eu digo sempre isso com as pessoas que me tentam conversar comigo, Deus, ele não pune ninguém. Deus, naquela definição de Kardec lá, nos atributos de Deus, ele diz que Deus é bom, é bondoso, misericordioso, tudo que você pensar é Deus, e muito mais. Agora, porém, as leis de Deus, criadas por ele, essas sim, elas não aceitam deslize. Viram a diferença? Viu a diferença aí? A lei de Deus, ela não aceita deslize. Deus não, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Pai nenhum, Deus como pai, ele quer que você sofra. Não. Agora a lei, essa lei, ela vai atuar aonde? Nos 95% do iceberg. Entenderam? Ela vai atuar nos 95% do iceberg. Mas 5% aqui eu não lembro, Lima. Eu não lembro dos 5% do iceberg. Dos 5% eu não lembro que eu fiz nada a ninguém. Eu não lembro que eu transgredi lei. Lembra? A gente lembra. É só nós observarmos a nossa vida hoje. Aí você vai dizer assim, mas eu fiz 95% só de porcaria? Não, fez coisa boa também. E aí, Jesus também vem lá, eu não sei onde é que está escrito isso, porque eu não sou decoreba. Aí, ele diz assim, eu não sei se é Jesus que diz ou se é o Espiritismo. O amor cobre uma imensidão de pecados, ou de equívocos. Aí eu pergunto, que amor é esse que cobre uma imensidão de pecados? Fica parecendo que você tem que sair amando, né? Não é não. É você começar paulatinamente fazendo bem ao outro, se enganjando em uma atividade de bondade. Se você percebeu que o outro, se você percebeu que o outro precisa de uma ajuda sua, mesmo ele tentando lhe derrubar, você ajuda ele, mesmo ele tentando lhe derrubar, mesmo ele tentando fazer de você uma vítima. Às vezes quando você está... Tem uma frase de Chico Xavier, que ele diz assim, deixa eu ver se eu lembro ela na íntegra. Quando a lei de Deus vem fazer uma corregenda, não sei se está escrito assim na íntegra, viu? E encontra você trabalhando no bem, aí diz que a lei faz assim, dá uma segurada aí que ele está fazendo alguma coisa que preste. Então, a gente precisa entender isso. Esses 95% que a gente tem de atividade encarnatória, em cima da questão da consciência, a gente vai precisar reformular isso através do bem, através do trabalho no bem. Aí tem uma outra pergunta lá no Livro dos Espíritos também: como vencer o mal? Que eu acho que todo espírita deveria ler essa pergunta. Eu não sei qual é a pergunta não, bota na internet aí você vai achar. Como vencer o mal? Aí os espíritos respondem: persista no bem, continue fazendo o bem. Mas se o mal me fizer o mal, faça o bem. E se ele continuar, faça de novo, até você fazer com que ele perceba que você mudou. Eu lembro, uma certa feita, eu atendendo um espírito, e ele vinha seguindo essa pessoa há um bom tempo. E ele disse assim: sabe por que eu vou deixar ele em paz hoje?
É por quê? Porque ele tem se modificado, ele tem se esforçado para poder se modificar. Eu tento chegar de junto dele e não consigo ter acesso a ele mais. Eu tomo choques toda vez que eu encosto. Que choque é esse? Se não mudança de pensamento e de vibração. É o bem. O bem tem esses mecanismos. E Joana, ela chama muito a atenção da gente, que a gente não pode se esconder de uma realidade que fomos nós que criamos. Os espíritos vão ajudar? Vão. Alguém me perguntou essa semana, a pessoa veio me falando dos obsessores. Como é que estão os obsessores agora nessa época de pandemia? Aí eu fiz assim, eu acho que eles devem estar de folga. Aí a pessoa disse assim, como de folga, rapaz, se ele se alimentava das nossas ações? Eu digo, será que era ele mesmo que se alimentava de nossas ações? Ou é a gente que se alimenta das ações dele? Aí a pessoa, você é todo cheio de... Pois é, não somos nós. Se a gente for analisar, muitas das vezes, Sueli Caldas Joubert fala lá no livro Obsessão e Desobsessão, ela faz uma compilação de obsessões, mas tem uma obsessão lá que a maioria de nós passa despercebido, que é a obsessão de encarnado para desencarnado. Muitas vezes somos nós que obsidiamos os mortos, ao invés de ser eles que estão nos perseguindo. Eu imagino o seguinte, eu cheio de conflito na quarentena, e aí um desencarnado vem de lá para cá, encosta de ruim em mim, eu todo cheio de, querendo sair. Eu assisti essa semana no YouTube, tem lá, no Amigos da Luz, eu vou até postar isso no Instagram, que eu achei interessante, obsessor em live, em época de pandemia. E aí, quando o obsessor vai obsidiar essas pessoas, entre aspas, aí ele diz assim, mas aí o obsessor diz a ele que ele tá dormindo, e a gente não vai precisar usar máscara não, nem tem recolhimento social. Ele fala assim, não tem não. Aí tá bom, então a gente quer. Quem corre deles é o obsessor, diz que não queria mais não. Entende? Então, Joana, quando ela chama a nossa atenção para isso aqui, ela está nos trazendo para uma realidade nova. Uma realidade nova que nós vamos ter que aprender a trabalhar com isso agora, Agora, deixa eu tentar ver se eu acho aqui o livro, ele saiu daqui da tela. A gente vai ter que aprender a trabalhar com uma realidade nova, porque esse livro, ele nos traz alguns capítulos. Por exemplo, você vai entender aqui, para poder a gente tentar formatar o nosso raciocínio, Aqui, quando você chega depois desse capítulo, vai vir a quarta força, que é o que ela fala, Que ela fala dos estudiosos da criatura humana. Todo esse processo foi estudado mesmo, para estudar o ser humano. E eu lembro que há mais ou menos 10 anos que eu estava estudando as obras de André Luiz. Lá nas obras de André Luiz tem um livro chamado Mecanismo da Mediunidade, que ele fala só de eletricidade, velocidade de tração, para poder estudar a mente humana. Então nós temos capacidade que é atrativa e impulsiva, receptiva, que a gente nem conhece. Nós temos muitas capacidades, e uma das capacidades que nós temos é de resolver nossas próprias questões. Seria bom que pelo menos online vocês adquirissem esse livro, Definição do conceito de consciência. Aí ela vem aqui
Deixa eu tentar aqui pegar mais coisas aqui para você ver. Eu estou querendo o homem psicológico maduro, que ela também fala aqui, que tudo isso a gente vai trabalhar no decorrer do tempo, né? Aí ela fala também uma parte que ela fala muito da pessoa, que é essa daqui que eu estou querendo pegar para poder explicar a vocês. Uma questão que está lá no iceberg. Quando ela fala da personalidade, ela vai falar de algumas das pessoas, ela vai falar aqui, a pessoa, que está no capítulo 6 do livro. Ela fala aqui, ó, ela vai definindo a pessoa. Aí ela fala a consciência da pessoa, depois que ela traz aqui um relato de Jung, ela traz o comportamento nosso de cada dia, também baseado em cima das atitudes estudadas por Jung, né? Aí ela vai trazer depois a nossa personalidade, que é a nossa persona, né? Que se a gente for ver a questão da personalidade, da persona, a gente está falando de máscaras que a gente usa. Embora espírita não acredito que use máscara não, viu? Não acredito não. A gente não usa máscara, a gente é. Aí ela vem para cá, ó, a identificação, que é um termo que a Alice colocou aqui, que eu coloquei, que chama-se se desidentificar. Aí é o trabalho que ela vem trazer para a gente se desidentificar. A gente vai ter que perder, justamente, em vez de fazer em vez de a gente ter, vamos dizer assim, 5% de consciência, a gente pegar e reverter isso, ó, reverter 95% de consciência e 5% de inconsciência. E aí a gente vai começar a aprender a lidar com isso. É o processo da identificação. Depois ela vem para individualidade e a gente para aí a pessoa. Observe só, isso aí só foi a introdução do livro, o que nós falamos hoje, só a introdução, porque Raimundo já me sinalizou aqui dizendo que meu tempo acabou. Observe, só a introdução do livro, nós só falamos 50 minutos da introdução do livro, mas uma coisa interessante nisso, pessoal, a gente tem esse tempo que nós estamos parados aí, fazendo essa busca interior. É interessante que esse livro, ele não tem, a editora Leal às vezes não libera ele muito em PDF, até porque esse livro, essas obras de Divaldo é que mantém a Mansão do Caminho, né? Mas se vocês puderem, tem algumas pessoas que já fizeram a compilação em PDF, pega ele, que esse livro vai ser o livro de trabalho do mês de julho, e acredito que a gente vai até agosto trabalhando ele. Nós vamos, já terminou, para você ver, tudo que é bom dura pouco, Geraldino, é assim mesmo, fazer o quê? Raimundo está aqui monitorando o relógio, por mim eu levava até 100 minutos, eu já não gosto de falar, mas observe, então a gente pega esse livro, para poder vocês lerem, é um pouco difícil. Se você for ler ele, estudar ele, sem um dicionário do lado, é bem difícil ele. São 5 anos estudando as obras psicológicas de Joana. E quando eu começo a pirar a cabeça, eu paro o livro, boto ele lá no canto e só volto a pegar de novo quando eu consigo entender. Então a gente precisa se debruçar acima de qualquer coisa no nosso próprio eu, para poder se autoconhecer. Vamos tentar ver se a gente sai do corpo, quando a gente sai do corpo, quando desencarnar, a gente pelo menos reverte aí esse 95% para 80% de consciência, né? Ou 70%, ou 50%. Eu não sei se eu gosto a 90% não, mas vamos tentar ver. E aí eu queria, né, agradecer a vocês todos pela paciência que vocês tiveram comigo, né? O nome do livro é O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco.
Mas aí, se vocês estiverem acompanhando a gente aí no Instagram, nós temos aí uma postagem do livro, com a capa dele também. Se vocês quiserem, vocês podem olhar lá. Mas aí, vamos agradecer, né, a vocês, que vocês são maravilhosos, com essa paciência que tem conosco, né? Eu acho que vocês vão todos para o céu. Se não for para o céu, vai para a colônia nosso lar, só de não suportar, né? E só temos a agradecer a vocês. Agradecer, dizer que a gente não viveria sem esse carinho de vocês online. Que a gente sabe que o pensamento, ele é interligado. Então, mesmo a gente estando distante, o pensamento, ele nos conforta, entendeu? E eu convido vocês a orar comigo agora, né? Para poder a gente fazer a oração de encerramento. Eu convido vocês que vamos tentar nos harmonizar aí um pouquinho. Vamos nos harmonizando. A harmonização aí, tenta se tranquilizar, pedindo a Deus que possa, nesse momento, e aos bons espíritos, aos instrutores espirituais dessa seara de trabalho e de amor, envolver a todos que estão interligados conosco agora, Senhor Jesus, a todos, indistintamente, tocando nas dores e nas entranhas das necessidades nossas, dos lares que estão conturbados, nas pessoas que estão internadas nos hospitais. Nós agradecemos pelo auxílio dessa noite, Senhor Jesus. Que assim seja, pessoal. Deus conosco, obrigadão por vocês me assistir. Um beijo no coração de todos aí. Fiquem com Deus, viu? Eu continuo aqui trabalhando porque eu devo mais.